Para pensar estrategicamente, aqui vão 3 grandes dicas que podem ajudá-lo a começar a se preparar nesse processo de pensamento estratégico. A primeira delas é pense grande. Não pensar somente na sua organização, mas avançar os seus horizontes. Muito mais até do que a primeira camada da cebola, que a gente chama, que é onde você tem alguma influência, onde sim, você tem stakeholders, onde você tem todos os seus fornecedores, clientes, a comunidade, os funcionários. É pensar mais além do que isso. Aonde eu estou inserido? Nós vamos exercitar um pouco essa metodologia aqui, mas nós vamos considerar a economia, nós vamos considerar a tecnologia, nós vamos considerar legislações, nós vamos considerar o comportamento da sociedade. Então, o grande desafio, a grande dica aqui é pensar não só na minha organização, mas como que ela está encaixada nesse contínuo e não só no dia a dia. Uma segunda dica é pensar profundamente. Aqui a gente pode ir por um caminho muito interessante, que é uma ciência bastante desenvolvida, inclusive pelo próprio BBI, que é a tomada de decisão. O processo de tomada de decisão, ele é dividido em 2 sistemas, são 2 sistemas cerebrais. O sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é aquele automático, em que eu tomo decisões quase que instintivas, enquanto que o sistema 2 é aquele onde eu não estou habituado e eu tenho que fazer um esforço para me adaptar a esse novo processo de decisão. Eu gosto de comentar o exemplo do meu filho que joga tênis. Já joga tênis há mais ou menos uns 4 anos e no último ano ele trocou de professor. E é muito interessante porque o tênis é um processo de repetição e que quando feito de maneira incessante, o cérebro ele está preparado e calibrou o teu corpo para que você tome uma decisão ou faça um movimento de forma automática. Esse é o sistema 1. Quando você muda de professor, essa mudança de metodologia com um professor diferente que meu filho está passando, o próprio professor menciona isso. E que o movimento dele, que pode ser aperfeiçoado, está no sistema 1. E que ele está fazendo com que o sistema 2 passe a passar para o corpo o novo movimento. Então é um exercício contínuo de tomada de decisão. Por isso pensar profundamente, para que a gente evolua no nosso processo de tomada de decisão, não com o que a gente está acostumado, mas com aquilo que a gente não está acostumado em utilizar para o nosso processo de decisão. Aqui tem uma outra dica, uma pergunta muito forte nesse ponto, que é: quais são os pontos cegos? O que eu não estou enxergando? Como que eles aparecem? Como identificar pontos cegos? Por isso, essa dica, pensar profundamente. E uma última dica é pensar longamente, é pensar no tempo, é entender todo esse movimento de tendências e como isso vem impactando a minha organização e como isso pode impactar a minha organização no futuro. Porque se eu tomar uma decisão estratégica olhando somente para o meu ambiente, a gente certamente vai estar tomando uma decisão míope. Então, entenda tendências, pense no tempo, projete as tendências no tempo e você vai conseguir pensar longamente. Temos que tomar um cuidado porque estamos presos, como eu mencionei, no cérebro, no sistema 1 de tomada de decisão, que é aquele sistema que é confortável para nós, baseado nas nossas crenças, na nossa comunidade, na nossa sociedade, naquilo que é convencional para nós. É muito seguro pensar nesse formato. O importante é exercitar a vantagem competitiva pensando de forma diferente, pensando de forma como os outros não pensam.